Olá, bom dia, 10 horas 4 minutos, horário de Brasília. Vai começando aqui mais uma edição do nosso a revista radiofônica da Rádio Jovem Pan. Vamos em frente até as 11h30 da manhã. Informação, prestação de serviço, entretenimento, nossa conversa matinal para você que vai indo para o trabalho, começando mais um dia, hoje, quinta-feira, 22 de setembro de 2016. Eu, Paulinha Carvalho, bom dia, já com a voz. Meu Deus, habemos voz. Habemos voz. Que habemos milagre. Vox. Ô, Ellen, você viu? Eu vi o quê? Você viu? Mas você vai ver então hoje. Bom dia. O que foi esse bar? Eu vi um bar, Edgar. Em sua homenagem. Buenas, bar. Fala, Tonholi, bom dia. Foi hoje. Fala, Vini, bom dia. Fala, Ed. Vamos em frente, o programa tá só começando, viu? Tentáculos da Lava Jato. Ex-ministro de Lula e Dilma, Guido Mantega, é preso em nova fase da operação, deflagrada nesta manhã. Rota de colisão ou fogo amigo, como queiram, presidente Michel Temer se diz surpreso com a opinião de ministro favorável à anistia aos políticos que praticaram Caixa 2, viu? 7 homens e um destino. Saiba tudo sobre a refilmagem de um clássico do cinema, agora com Denzel Washington, Chris Pratt e Ethan Hawke. Hoje é dia de estreia na telona, a gente fala isso no Morning Show. Sol Nascente, coautora da novela das 6 da TV Globo e atriz e roteirista também, Suzana Pires, é a nossa convidada de hoje deste que está só começando o Morning Show. Alguns destaques, né, do que você vai ouvir com a gente, acompanhar também em vídeo, se você nos vê pelo YouTube, pelo portal da Jovem Pan. Já temos, inclusive, nesta quinta, uma hashtag para chamar de nossa, não é, Temos, Paulinha? Ed, e essa aí? hashtag PF na rua. É verdade. Polícia Federal? Prato feito? Sei lá. Mais uma fase. O que eu mais gostei foram os ouvintes que estão dizendo que é prato feito aqui. Prato dando feito fome essa hora da manhã. Exatamente. Gente. Não Um façam prato isso. feito hoje deve estar o quê? Na casa, variando de, 15, 12 reais a 17? 12, Gente, melhor que prato feito se chama ala minuta, que ela é maior, é assim. verdade, ela vem ala com minuta. o ovo Olha, frito em Naquela cima do bandeja bife. inox, não é? É a melhor coisa do mundo. O PF da Lava Jato, Ed, a gente sabe a receita, a gente dá no Morning Show há um tempão, né? Truta, frutos do mar, E suco? suco de maracutaia sim. e de sobremesa, laranja. Laranja. Então, quem interagir com a gente pelo Twitter, usa a hashtag, então... PF PF na rua. E detalhe, hein? Quem é de São Paulo tem que ser de São Paulo. E hoje Boa. interagir pelo Twitter, conversando com a gente, vai concorrer a pares de ingresso pro documentário Palmeiras, campeão do século. Pros palmeirenses essa, vai. Não, pra quem gosta de futebol, gente. de fato. Quem gosta de futebol. Mas os palmeirenses vão cair em cima disso aí, que nem o Mauro Betting deixou com a gente aqui. Exatamente, ele dirige o filme O Mauro Betting e o Kim Teixeira. E a gente tá com pares de ingresso aqui, então, pra Palmeiras, o campeão do século, Quantos um documentário. Quantos pares? Vamos ver, 3 pares. 3 pares. Tá bom, pra Então, quem é de São Paulo. hashtag PF na rua, interagindo no Twitter. Vou escolher os mais palmeirenses aqui, os enguifes pra me Isso conquistar. aí. Vai lá, tem além dos prêmios, além do nosso kit pra quem interagir também. Se a gente vai para os TTs, tem prêmio para quem participa pelo Twitter. Mas esses que a Paulinha falou, para quem é de São Paulo, que o filme estreia aqui na direção do Mauro Betting, contando aí a trajetória do Verdão. Então, pode se candidatar, pode participar com a gente, são várias as formas. O WhatsApp é uma delas também, 11 931 7009. Hoje é o seguinte, aliás, eu não dei bom dia para uma pessoa, cara. Faltou uma pessoa, cara, pra dar bom dia. Ei. Bom dia, Edgar. bom dia, presidente. Bom dia, bom dia. Já tá de volta? O senhor Olha, já não, voltou- eu já estou, voltou na de Nova verdade. York? Eu estou aqui pelo Skype, né, conversando com você. E outra coisa, estou fechando ainda alguns acordos que são importantes para o meio ambiente do mundo. E Tá do bom, Brasil, presidente. principalmente. Tá bom, presidente. Olha, Mas ainda retorna ainda hoje. quem ouve o Morning Show todos os dias, nos acompanha aqui diariamente na programação da PAN, vê que o Vini faz várias imitações. Tem o Temer, que vocês acabaram de ouvir, né? O presidente Michel Temer, né? Isso. Tem também o Faustão. Porra, meu, brincadeira. E tem o Grande fera. o Silvio Santos também. A imitação? A imitação, o Silvio? Você não sabia? Pensei que era eu mesmo.
Então é o seguinte, a gente convida você, ouvinte, a mandar uma imitação pra gente aqui também, tá certo? Não vale imitar o primo, tem que ser alguém famoso, né? Alguma celebridade, né? Pra gente identificar de cara. Mande sua imitação, 931171009, o prefixo é o 11, pode ser mensagens de voz ou mensagens em vídeo também, que é bem bacana, é mais legal, tá bom? Pode curtir nossa página do Facebook, sempre conteúdo extra pra você, além do que acontece neste cubo multicolorido do rádio brasileiro. Vamos lá, engatando aqui uma segunda marcha, engrenando no programa dessa quinta-feira. Vamos em frente. Olha, ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, Guido Mantega, foi preso nessa manhã durante a 34ª fase da Operação Lava Jato. Então, olha, manda os detalhes pra gente. Bom, mais um dia que a gente é acordado antes dos passarinhos cantarem, porque a primavera nem chegou, mas o telefone já apitou cedinho. E aí tava ali no e-mail o informe da Lava Jato. Eu quero detalhar, é muito longo ele, eu quero dar uns detalhes. Bom, primeira coisa, no centro dessa operação, a gente tem um consórcio chamado Integra Offshore, que é formado pela Mendes Júnior e pela OSX, que é o grupo do Eike Batista. Bom, esse grupo firmado entre a Mendes Júnior e as empresas do Eike firmou com a Petrobras um contrato no valor de 922 milhões, portanto quase 1 bi, para a construção de plataformas flutuantes P-67 e P-70. Detalhe da Lava Jato, essas empresas do consórcio Mendes Júnior, Eike Batista, no contrato de quase 1 bi com a Petrobras, diz a Lava Jato que o consórcio não tinha tecnologia para construir as sondas flutuantes. Portanto, golpe. Vamos avançando, e aí é citado nominalmente aqui o ex-ministro José Dirceu. Ele aparece de novo na Lava Jato, nessa fase de hoje, como tendo, enquanto ministro-chefe da Casa Civil, intermediado favores para esse consórcio. Vale lembrar, o consórcio que não era capaz, segundo a Lava Jato, de prestar um serviço de 1 bilhão. Bom, por que o Eike Batista não foi preso? Porque, segundo a Lava Jato, o Eike Batista fez uma delação premiada, dizendo que, de contrapartida, o ex-ministro Guido Mantega teria pedido 5 milhões de reais para honrar uma dívida partidária do PT. Por isso, a Polícia Federal foi no Hospital Albert Einstein hoje, onde ele estava acompanhando a esposa, e prendeu o Guido Mantega. Muita coisa vai rolar ainda hoje. Essa operação está se decorrendo em vários estados do Brasil. Para mim, a surpresa é que o Zé Dirceu aparece num conluio com o Eike Batista, coisa que eu não tinha visto antes dessa forma. Talvez hoje a gente entenda, porque nos áureos tempos, quando o Lula tinha 83% de preferência pública, ele adejava como um pássaro pelas terras do Eike Batista lá no Rio de Janeiro, e o Eike mostrando seus portes, etc. Eu acho que hoje isso fica um pouco mais evidenciado. Eu acho que tem uma questão que todo ouvinte se pergunta, da legalidade ou não de você ir pegar uma pessoa num hospital. Acho que é uma coisa que o Morning Show tem que trazer à tona, né? É porque se fala, né, isso também, né, da situação em que ocorreu a prisão, né, no momento em que ele acompanhando a mulher, passando, não sei se por uma cirurgia, ela internada tá internada no hospital. com câncer. Isso a gente sabe que ela passa por um tratamento de câncer. A prisão se dá num momento como esse. Quer dizer alguma coisa, Ellen? Na verdade, só um complemento ao que o Tonholi está falando. Quando a Operação Lava Jato chega ao ministro Guido Mantega e em essas relações dele com as empresas X, a gente está falando aí de uma política que vai abrir fortemente o caixa do BNDES, porque é a política dos campeões do Brasil, que foi desenvolvida pelo Luciano Coutinho à frente do BNDES, que tinha como política incentivar empresas brasileiras que o governo apostava naquele momento. Entre essas empresas, nós temos aí um grande frigorífico
frigorífico brasileiro, né? Nós temos aí uma grande empresa frigorífica brasileira e temos aí também, então, as empresas X, que faziam parte dos campeões do Brasil, empresas que estavam levando o nome do Brasil para fora. A gente já sabe o que aconteceu com as empresas X, né? Já eram, resta ainda o frigorífico. Então, agora se abre os caixas do BNDES e aí a coisa começa a ficar, dizem, muito maior do que dentro da Petrobras. Legal, vamos falar agora direto com a redação da Jovem Pan. O Thiago Berrache tem informações sobre esse episódio, sobre mais essa fase da Operação Lava Jato. Bom dia, Berrache. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Para registrar o início da entrevista dos procuradores da Operação Lava Jato, agora há pouco o delegado Igor Romário de Paula deu os detalhes que a Ellen estava falando sobre a prisão de Guido Mantega, que ele estava no hospital acompanhando a mulher, e nesse momento quem está falando, Edgar, é o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima. Um trecho da entrevista aqui no Morning Show. Vamos ouvir. Essas construções em obras relativas a plataformas P67 e P70. Nós temos aí, claro, a ocorrência de corrupção para que essas obras fossem adjudicadas para esse consórcio. Nós temos 3 vertentes de corrupção, indicadas 2 delas por colaboradores ou testemunhas e uma terceira espontaneamente revelada pelo senhor Eike Batista em depoimento espontâneo à Procuradoria da República. A primeira delas refere-se a pagamento à pessoa ou à empresa pertencente a João Augusto Rezende Henriques, que já é conhecido, operador de propinas, ex-funcionário da Petrobras, e isso corresponde ao valor de aproximadamente R$7.400.000. Estes valores estão sendo investigados porque há indicativos de que esse operador trabalhava para interesses do partido do Movimento Democrático Brasileiro na Petrobras. Em relação a outra vertente, nós temos pagamentos de aproximadamente R$6 milhões que foram destinados a empresas ligadas ao ex-ministro José Dirceu. Também há indicativos de participação nesse episódio de empresas já investigadas e que têm relação com o ex-deputado André Vargas. Esses valores, então, também há indicativos que se trata de uma movimentação de origem partidária em relação ao Partido dos Trabalhadores. E a terceira vertente, essa sim envolve o ex-ministro Guido Mantega, se refere a um pedido feito por ele para o empresário Eike Batista de pagamento de R$5 milhões para quitação de dívidas de campanha. Isso aconteceu em reunião no dia 1º de novembro de 2012. Efetivamente, nós não estávamos em período de doações eleitorais e a combinação passou pela operacionalização desses valores no exterior mediante contrato com objeto falso entre empresa de Eike Batista e empresas do casal Santana. Essa operação foi especialmente operacionalizada por Mônica Santana. Foi repassado o valor de $2.350.000 entre a empresa Golden Rock de Eike Batista e a Shell Bill, que nós já conhecemos como empresa de Mônica e João Santana. Então, estes são basicamente os fatos envolvidos nesta operação. As conduções e as prisões temporárias, as buscas e apreensões eram necessárias, estavam há muito tempo deferidas e não havia como prever o infortúnio de estar a pessoa de Guido Mantega hoje no hospital. Esse é um fato que realmente escapa de qualquer possibilidade de conhecimento prévio.
e qual estamos abertos a qualquer questionamento a respeito dos fatos envolvendo esta operação de hoje. Agora o procurador vai começar a responder as perguntas, mas antes, outros integrantes do Ministério Público vão começar a falar nessa entrevista coletiva. Agora, mais um integrante da Polícia Federal que dará detalhes sobre a prisão do ex-ministro da Fazenda. Hoje em 12 locais de buscas, acompanhando com 36 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Como o doutor Carlos e o doutor Igor adiantaram... Esse é o auditor da Receita Federal, Roberto Leonel. Envolve a circulação de valores para pagamentos de vantagens indevidas a alguns agentes políticos e públicos, e o que a gente destaca aqui realmente é o que normalmente e reiteradamente vimos já na Operação Lava Jato, já cansados de falar, o uso no Brasil de contratos de prestações de serviços ideologicamente falsos, que serviram para maquiar os pagamentos de serviços ou pagamentos de vantagens indevidas a partir das empresas vencedoras das licitações e que eram fornecedoras de equipamentos e serviços para a Petrobras. Posso destacar só um detalhe, que alguma dessas empresas, como já aconteceu em outras fases, são empresas sem capacidade operacional, ou sem até existência de fato, por serem estabelecidas em residências de alguns alvos. Algumas outras apareceram e ainda estão sob investigação, que aí já são de um porte bem maior, até pertencentes a grupos econômicos estrangeiros. É basicamente isso aí. Agradeço. Gostaria de fazer um esclarecimento a mais a respeito dos fatos. Acho que seria bom, antes das perguntas, até para dirigir bem o conhecimento dos jornalistas aqui presentes. Em relação a esse pedido de Guido Mantega, ele ocorreu em dezembro de 2012. Este fato aconteceu enquanto Guido Mantega era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Esse fato é importante que seja ressaltado. E também aconteceu pouco antes da liberação do primeiro pagamento de valores relativos a essas obras em plataformas. As obras, na verdade, a reunião foi em 1º de novembro, desculpe, não em dezembro, e a liberação de valores foi dia 29 de novembro. Essas coincidências é que ligam, neste momento, a investigação à Petrobras, efetivamente, esse pagamento com relação a essas obras nas plataformas contratadas com esse consórcio Integra. Bom, agora os procuradores começam a responder as perguntas dos jornalistas nessa entrevista na sede da Polícia Federal em Curitiba. Detalhando essa operação de hoje, o Ministério Público Federal informou que Guido Mantega teria pedido a Eike Batista 5 milhões de reais para a quitação de dívidas de campanhas. Essa informação foi passada pelos procuradores e, claro, o nome da operação Arquivo X é uma referência às empresas de Eike Batista. O procurador Carlos Fernando Santos Lima, ouvindo a questão, a primeira pergunta feita pelos jornalistas, e na sequência ele começa a responder as questões. Uma medida especificamente contra ele hoje, apenas buscas na empresa, mas queria falar um pouquinho mais sobre o Eike Batista, se possível. Obrigada. O que nós podemos dizer sobre Eike Batista é que ele compareceu espontaneamente na Procuradoria da República, especificamente na Força Tarefa, prestou um depoimento onde narrou os fatos e apresentou provas. Ele é ouvido como testemunha, ele não é colaborador. Então, portanto, ele estava no direito constitucional de permanecer em silêncio ou prestar as informações que desejasse. Neste momento, ele afirmou que houve o pedido
por parte de Guido Mantega, e isto depois foi operacionalizado por Mônica Santana, e que houve um contrato entre Mônica Santana e a empresa estrangeira de Eike Batista para justificar este pagamento. E que, na realidade, essas prestações de serviços não ocorreram ou ocorreram de forma limitada. Ele nega, vejam bem, é bom que se diga, que haja uma ligação desses fatos com qualquer pagamento de propina. Entretanto, as coincidências nos levam a crer e nos levam a um caminho investigativo no sentido de que realmente se tratava de propinas relativas às obras do consórcio Integra. Oi, bom dia. Aí o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, a entrevista coletiva vai prosseguir na sede da Polícia Federal em Curitiba, Edgar. Aliás, o Tonholi falava, né, agora há pouco no Jornal da Manhã, sobre a delação de Eike Batista. E a consequência da prisão tem a ver com a delação dele, não é, Edgar? Sim, a gente acompanhou alguns detalhes dessa entrevista coletiva concedida pelos procuradores, pelo Ministério Público e a Polícia Federal, dando detalhes sobre essa 34ª operação fase da Operação Lava Jato. Obrigado, Berrais. A gente volta já, Edgar. Agora a gente segue aqui no Morning Show, 10 horas 25 minutos, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show, o presidente Michel Temer, quando ainda nos Estados Unidos, se disse surpreso com a opinião do ministro Gedel Vieira Lima sobre a anistia aos políticos que praticaram Caixa 2. Vamos repassar pra gente, Ellen, essa discussão que foi travada na Câmara aí e conta o que o presidente disse exatamente, qual foi a reação dele exatamente. Tá, pra quem não sabe o que tá se passando, ocorre o seguinte, na noite de segunda-feira agora, no início da semana, a Câmara dos Deputados ia votar um projeto de lei que era uma emenda que acabava com a punição para recursos que não foram declarados, vulgo Caixa 2 aí, né? Vetando esse entendimento de que dinheiro não contabilizado é algo irregular. Desde que não viesse de propina, né, os políticos queriam poder começar a aceitar esse dinheiro. E aí, o que aconteceu? Os deputados da rede do PSOL que impediram essa votação, pressionaram para tirar o texto de pauta. Se não fosse essa pressão, tinha entrado ali, tinha ido. É uma pauta que não tem pai, né? É uma pauta com paternidade responsável, ninguém quer assumir. O Beto Mansur, que é o primeiro secretário da Câmara, não quer assumir. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, disse que ele é a favor das 10 medidas contra a corrupção, e uma das medidas contra a corrupção é justamente criminalizar aí esse Caixa 2. Então, aconteceu tudo isso. Aí, o jornal O Globo foi fazer uma entrevista com um articulador do governo, o ministro da Secretaria-Geral de Governo, Gedel Vieira Lima. E ele disse assim: olha, particularmente, eu acho realmente que não tinha que ser punido. Ele diz assim, quem cometeu esse tipo de crime, né, antes de a gente mudar alguma coisa, não tinha que ser punido, não vejo esse tipo de problema. E, claro, isso acabou pegando muito mal. Aí o presidente Michel Temer, numa das coletivas que foi conceder à imprensa ontem, foi questionado e disse, olha, me surpreendi. Essa opinião é dele, é pessoal, é personalíssima. Ele usou a expressão personalíssima, né? Não é a opinião do governo. Agora, aí tá clara também a intenção dos caras livrarem o próprio rabo, né? Da história. Exatamente, vários investigados, né, na Lava Jato livrarem o próprio rabo. Isso também não tem um pouco no conteúdo? Vocês lembram daquela entrevista do Lula na Europa? Falando sobre isso, não tinha um conteúdo que ia nesse sentido falava sobre Caixa 2, estava em Paris, se eu não me engano, era uma entrevista dele em Paris, onde ele discorria sobre essa questão, relativizando a questão do Caixa 2 ou não, que banalizando como uma coisa que todo mundo fazia, então o que, na verdade, inclusive até os marqueteiros do PT, o João Santana e a mulher dele, falaram isso, né? Não tem como fazer marketing se não tiver Caixa 2, banalizam esse tipo de coisa. Agora o Michel Temer tem que se preocupar bastante
com as afirmativas dos ministros deles, viu? Porque a gente não tem memória curta, não. 2014, hoje, ele agora quer ser chamado chanceler, né? Nosso chanceler, José Serra, disse durante a campanha que cartel não é crime. É uma prática de negócios normal, não é crime, ele falou isso. E agora o Gedel, então, fala também que não vê porque, particularmente, claro, ele colocou isso, que não via também por que ter esse tipo de condenação. Mas negou durante a entrevista que o governo Michel Temer tenha ajudado a articular essa emenda que eles queriam aprovar na Câmara. Ele disse, olha, quem foi beneficiado no passado com o Caixa 2 não era crime, então não pode ser penalizado. E que a gente tem que tratar esse assunto sem preconceitos, sem frenesi. Gente, por favor, né? Botar panos quentes em cima da coisa não tem como. Vamos para a capital federal, nossos olhos e ouvidos em Brasília. Zé Maria Trindade diz pra gente como é que está sendo a repercussão da prisão do ex-ministro Guido Mantega lá em Brasília. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom. Olha, eu não esqueço do Itamar Franco, lá atrás, irritado com a insistência de Gedel em ser ministro e tal, ficava o dia inteiro, chamou o Gedel de percevejo de gabinete. Imagina, Itamar Franco. Olha só. O dia é quente hoje, hein, Trindade? A primeira coisa, a primeira reação, Edgar, é de que os políticos que estavam respirando aliviados aqui, eu dei alguns telefonemas, todo mundo assustado que a Operação Lava Jato volta a todo vapor. Principalmente porque foge um pouco daquela linha original de Petrobras, e agora pega o ministro Guido Mantega, que já estava sendo investigado em outras frentes, né? Mas agora liga um pouco com o BNDES. Porque os pedidos de Guido Mantega para as empresas, né, tinha relação com a liberação de empréstimos do BNDES também. A principal fonte ainda é Lava Jato e Petrobras, né, mas indica que Guido Mantega agia em nome do governo para pressionar políticos. E assusta aqui também, Edgar, porque todo mundo imaginava que o ministro da Fazenda, né, o dono da chave do cofre, era um senhor acima de qualquer suspeita, técnico e que não se envolvia nesse tipo de política, nesse tipo de pressão. Agora a gente vê que não, né? Brasília está esvaziada e as comunicações aqui só por telefone, né? Deixa eu aproveitar você, Trindade, para trazer um outro assunto aqui rapidamente. Tem aí as mudanças no ensino médio, que são consideradas mudanças significativas e positivas em 20 anos, né, do ensino médio, mas que gerou uma polêmica, né, a questão da maneira pela qual elas foram colocadas, né, por medida provisória, que basta sair no Diário Oficial e passa a vigorar, e não por projeto de lei, que aí passaria pelo crivo e por uma discussão mais digamos, aprofundada no Congresso. Como é que você vê isso? Como é que você sente isso aí em Brasília? Porque é uma mudança significativa, né, no ensino médio. Radical. Olha, Edgar, ontem eu conversei com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e ele disse que o assunto já está sendo discutido há 3 anos, que já passou por várias fases, e daí a urgência. Mas ele não me confirmou que seria através de medida provisória, mas tudo indica que o presidente Michel Temer assina hoje essa medida provisória. Haverá também um projeto de lei para regulamentações que terá que ser votado no Congresso Nacional. A reforma do ensino médio, o Ministério da Educação concluiu que tem que ser urgente, porque está perdendo muito. Porque hoje o jovem se sente desestimulado para frequentar o 2º grau e quer um currículo mais flexível, que é o objetivo da reforma, né? E aí indicar o jovem fazendo uma ligação com o ensino técnico e também com o ensino superior na área em que a pessoa pretende seguir. Sim. Isso pode levar o jovem a ter que optar muito cedo, pelo menos pela área em que ele vai fazer a faculdade, né? Mas a indicação aqui é de que é preciso mesmo fazer com urgência essa mudança, porque o ensino está perdendo muito e o Brasil está operando de uma forma muito diferente do resto do mundo. Ok, Trindade, obrigado pelas suas informações. A extensão dessa carga horária também é positivo, que exigiria muitos dos alunos de estarem na escola, evitando, inclusive coibindo essa questão da evasão, em períodos integrais e se relacionando e se dedicando a matérias que eles têm mais afinidade. Quer dizer, é uma mudança positiva, vamos acompanhar de perto isso para saber como vai ser conduzido essa mudança tão importante para a gente e para o ensino brasileiro. Vamos para a redação novamente com o Thiago Berrais, que traz novas
novos detalhes. Alguma novidade com relação à coletiva sendo concedida agora pelo Ministério Público Federal, os procuradores e também a Polícia Federal, Berrais? Ô Edgar, uma novidade é a seguinte: de acordo com o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, nesse momento está sendo rastreado o caminho do dinheiro. Em relação ao PMDB, não há suspeita de envolvimento de agentes políticos. Em relação ao PT, sim, os indícios apontam o envolvimento de José Dirceu e André Vargas. Lembrando que o ex-ministro da Fazenda foi preso nessa nova fase da Lava Jato e ele teria pedido ao empresário Eike Batista 5 milhões de reais para quitar dívidas de campanha. Nesse momento, falando o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Obrigado, Berrais. Vamos ouvir um trechinho, Edgar? Vamos ouvir um trechinho. Marqueteiro da campanha presidencial nos indica que se tratava de dívidas da campanha presidencial de 2010. Entretanto, isso ainda será objeto de maior aprofundamento. Kelly, da Gazeta. Agora, Edgar, só para a gente fechar, uma polêmica muito grande, inclusive os procuradores foram questionados, é sobre a cirurgia da mulher de Guido Mantega, se a Polícia Federal deveria ou não ter agido num dia como esse. A gente colocou esse assunto aqui na bancada para... Falamos sobre esse assunto. Então, aí o delegado Igor Romário de Paula, ele falou, olha, a gente lamenta que isso tenha acontecido, a Polícia Federal não tinha como saber que hoje era o dia que ele tinha essa cirurgia agendada com a esposa, e ele destacou que tudo foi feito com a maior discrição e respeitando o ex-ministro da Fazenda. Mas é uma polêmica que vai se arrastar, é o que disse o delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, quando foi questionado pelos jornalistas. Edgar. Ok, obrigado, Berrais, pelas informações. Aí, detalhes sobre a coletiva que acontece do Ministério Público Federal, os procuradores e a Polícia Federal, dando detalhes sobre essa 34ª fase da Operação Lava Jato. Agora, 20 minutos para as 11 horas, horário de Brasília. A convidada já está entre nós. Ela, olha, segura aí, hein? Ela é atriz, roteirista, produtora, novelista, filósofa. Muita coisa, hein? Eu fico aqui, uau, que mulher é essa? Essa mulher é Suzana Pires. Bom dia, Suzana. Oi. Que bom te receber novamente aqui. Eu tô adorando. Já tem o quê? 1 ano e meio que você veio? Por aí, eu vim pra lançar Loucas pra Casar. Seja bem-vindo. Olha, vamos engatar num bate-papo aqui. E eu já, olha, vou ter que te colocar numa sainha justa aí. E vamos, mas deixa... Menino, você me anunciou como muita coisa. Olha, eu só sou atriz e autora. Disso tudo aí. Eu estudei filosofia, mas não sou filósofa. Bom, vamos lá. Eu acho que essa saia justa que eu me referi aqui tem a ver, então, com a sua faceta atriz, né? Qual é a saia justa? Autora? Não, nem é tanto assim, vai. Porque ela também, além de tudo, fez pesquisas, né, em dramaturgia filosófica. Fez. Né? Levou aí para os palcos obras como Assim Falou Zaratustra, O Banquete. Foi. Essa mulher é impossível. Pensando aí na tua bagagem... Foi muito legal. Então, Suzana, eu te pergunto, você não acha que hoje em dia, na televisão, tem muita gente recebendo aí grandes oportunidades sem aquele preparo devido, aquele conteúdo, aquela consistência? Ixi! Enfim. Essa é a justa. Mas tem ou não tem? Olha, eu acho que tem, claro. Assim como eu acho que não é a bagagem, essa bagagem. Isso foi uma construção, né, que você tá falando. Isso foi uma construção que foi uma escolha minha. Então, eu já queria ser autora também. Então, tinha sentido eu fazer uma construção dessa. Embora eu não ache que se você seja só ator, você não tem que estudar. Ao contrário. Você chega na casa do Antônio Fagundes e tem simplesmente não sei quantas paredes de livro e ele lê um livro por dia. Um livro por dia? Um livro por dia, basicamente. Ele faz isso. Então, tem muitos atores. A maior parte dos atores estudam muito e são pessoas muito cultas. Agora, eu falo sim, tem uma galera jovem chegando que precisa se conectar mais com o que é a profissão. Eu acho que isso acontece com o tempo. Acho que quando a gente é muito, muito jovem e já entra num veículo como a televisão, às vezes dá uma, né? Pirada. Dá uma pirada, mas...
Você faz relação disso com essa superficialidade que tem hoje em dia, com as coisas das mídias sociais? O mundo mais efêmero do que ele normalmente eu acho. Eu sou da geração que tá aí no meio disso. É que você deu um exemplo também, você foi no exemplo. Você revidou bem a minha provocação, porque você já mandou logo um Fagundes, assim. Aí não dá pra... aí, né, eu vim lá em cima, né, amor? Eu não vim com coisinha. Então, realmente, rede social, a gente tem que ver o quanto a gente tá com o telefone na mão, pegar um livrinho, né? Oi, fala, cara. Não, eu fico em dúvida. Uma vez eu vi um episódio, não vou lembrar se é alguma coisa mais antiga, não é o TV na TV, do Adnet, mas enfim, era um episódio meio que satirizando os autores de novelas, que eles colocavam assim, uma sala com vários, como se fossem estagiários, escritores, e o autor mesmo ficava com um chicotinho ali, fazendo os estagiários escrever seus capítulos. E você, por exemplo, você tá escrevendo Sol Nascente, que vai ser a nova novela da César Globo, tá fazendo, com o Walter Negrão, Júlio Fischer, né? São 3 mãos ali. Como é que é esse trabalho junto com todo mundo? Dá muita briga, dá choque de identidade? Não. Ou vocês ficam os 3 com o chicote, mandando os estagiários fazerem os textos? Como é que é essa? Olha, foi legal isso, porque o próprio Márcio Smelling, né, que é redator do programa e ator do programa, tem uma equipe grande, eu já trabalhei com ele, e ele não é nada assim. Eu acho que ele estava fazendo uma sátira mesmo do que ele pode até fazer dentro da redação, se ele quiser. Mas não é assim que funciona, claro. É porque o autor titular no caso, Walter Negrão, por exemplo, que é um autor que tem 50 anos de experiência e ele já tem uma grife que o público já identifica como dele. O que ele fez, assim, eu já trabalho com ele há alguns anos, o Júlio também, ele começou a montar uma equipe para criar junto com ele, que acabou sendo nós dois. Então, hoje, a gente não começou esse trio ontem, a gente já começou esse trio alguns anos atrás. A gente tem algumas regras, tipo, a gente tem que deixar a vaidade do lado de fora da sala dos autores. Hoje mesmo a gente vai começar 2 horas da tarde, vai até sei lá que horas de reunião. O que quer dizer deixar a vaidade do lado de fora? Desapega. Você dá uma ideia. Aí, eu não gostei da sua ideia. Só que eu só posso falar alguma coisa sobre a sua ideia e não levar ela pra frente se eu tiver uma melhor. Não dá pra eu ficar... É básico, né? Não gostei. Não. Isso não anda, entendeu? Isso não faz uma novela. Então, mas aí você tá assumindo que é algo administrável, isso que a Ellen colocou, né? É totalmente administrável. Agora, eu dou esses louros ao Negrão, eu acho que ele sabe compor isso. Eu sou uma pessoa aberta a isso, a estar junto, a criar junto, e o Júlio também. Mas ele tem uma maestria ali na hora de lidar isso. Então, nós 3 criamos e tem 2 colaboradores que ajudam. Mas não dá umas azedadas assim de vez em quando? Não, cara, não. Meio... Olha, você conhece esse Negrão, você ia ver que não. A gente não escolhe com quem trabalha, não dá de vez em quando Não, vamos virar o tema. Vai, Paulinha. Assim, a novela é uma obra aberta, né? Todo mundo fala, não sabe pra onde vai. Você falou dessa história de vocês discutirem ideias e tal. Quanto que o público estar ou não gostando da novela influencia? A gente sempre fica em dúvida, né? Às vezes os especialistas de TV falam, foram feitas pesquisas e tal coisa não foi aceita pelo público. Falam isso. É assim? Eu acho que a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Uma novela é uma obra aberta na TV, aberta e que movimenta diariamente mais de 30 milhões de corações. Vamos falar assim, que a gente escreve para tocar o coração da pessoa que está assistindo. Então, essa responsabilidade não dá pra gente simplesmente falar assim, não estão gostando. Não, você tem que ouvir o público. Eu amo o público, então eu sou super suspeita. Eu acho a pesquisa uma coisa importantíssima, porque às vezes você ouve uma coisa que você fala, nossa, não tinha percebido. E aí você vai lá e vira uma chave. Sol Nascente, por exemplo, é um caso de novela sem rejeição. Então, durante as pesquisas, eu tenho certeza que a gente vai ouvir ajustes, né? Mas a novela, quando tem alguma rejeição, quando tem algum problema sério, aí realmente...
Olha, a gente vai seguir nessa conversa agora com Suzana Pires, que está com a gente aqui no Morning Show. E eu cheguei agora no momento de passar a boa notícia. Eu estava dando uma girada aqui pela internet e eu sempre gosto de colocar ações onde as pessoas se manifestam e propagam ações em prol do próximo. Embora essa aqui, eu já vou alertar, ela requeira certos cuidados, porque fala de remédios, mas o fato é que, a exemplo de outras pessoas também, essa senhora não foi a única, mas a Vera Lígia Bonomo, eu acho que é esse o sobrenome, se eu falei errado, ela tem 65 anos e criou um grupo no Facebook chamado É Dando Que Se Recebe, que congrega aí aproximadamente 3.500 usuários. E qual é a intenção desse grupo? Distribuir remédios muitas vezes caros para doenças como câncer, por exemplo. Então o que acontece? Ela acaba fazendo uma mediação entre pessoas que têm remédios ainda, obviamente, com prazo de validade vigente. E aí quem precisa de um remédio vai lá, faz um post, né? Se inscreve ali, faz um post dizendo qual remédio que precisa. É necessário que a pessoa que faça o pedido apresente escaneada a receita válida, uma receita médica, e aí esses remédios acabam chegando nas mãos de quem precisa, porque esses remédios, principalmente no caso em que eu me referi aqui, no caso de câncer, doenças mais graves, chegam a custar R$24 mil. Então, quer dizer, é um serviço onde a comunidade se mobiliza para ajudar o próximo. E, obviamente, como eu disse no início, requer certos cuidados e a observância aí de pontos muito cruciais nessa história, que é com relação à automedicação, com relação a você falsificar e burlar uma receita médica, mas é uma iniciativa que busca resolver no âmbito do cidadão coisas que talvez ainda governos não se mobilizaram para oferecer de forma satisfatória ainda a demanda de pessoas que necessitam de medicamentos muitas vezes caros. Então tá aí. Então o site, o perfil do Facebook É Dando Que Se Recebe, criado pela Vera Lígia Bonomo, de 65 anos. Uma boa iniciativa e, por fim, uma boa notícia, obviamente. Tô pelo WhatsApp 931-7009, 11 é o nosso prefixo, aqui, aproveitando o ensejo do presidente Temer, que falou com a gente. Presidente, gostaria que você relembrasse o nosso pedido hoje aqui no programa, por favor. Fizemos um pedido para os ouvintes assíduos do Morning Show que mandassem áudios fazendo boas imitações. E no Brasil nós temos muitos talentos. Olha aqui, então vamos ouvir a primeira pessoa que mandou pra gente aqui. Tem um vídeo, vamos começar com o vídeo. Vídeo? Adoro, tem um vídeo bem legal, vamos ouvir. Perfeitamente, patrão. Você acaba de ganhar um Volkswagen da Vimave. Aí, pessoal do Jovem Pan Morning Show, vocês são espetaculares. Um grande abraço, é Celso do Campo Belo. O patrão vai falar. É o Lombardi? É Lombardi! É Lombardi, eu queria lembrar o nome dele. Lombardi, quanto tempo que eu não vi o Lombardi? Seu carro é mara, esse estofamento arrasou no vídeo. Tem mais uma aqui, ó. Vamos ouvir. Olá, pessoal do Morning Show. Aqui é a Bia de São Paulo. Eu tô imitando a Paulinha. Ótimo. Há 2 dias atrás. Tá muito bom, não tá? Beijo. Adoro vocês. Gênio, né? Mara. Tá muito bom. Mas não era pra imitar alguém importante? Não, é uma celebridade, meu. Nossa, esse diretor tá... Celebridade do rádio. Vamos ouvir. Christian, São Paulo, Carapicuíba. Fala, Christian. Eu vou imitar o Bob Esponja. Minha esposa disse que é bom pra caramba. Oi, Patrick! Meninos! Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês, meninos? Bom dia, Jovem Pan Morning Show. Elídio de Cuiabá. Um pouquinho do Agnaldo Timóteo aí, espero que tenha valido. Caramba! Bom dia, pessoal do Morning. Quem fala é o Manolo, falo do Tatuapé. E eu tô com meu amigo aqui, só que ele tá com vergonha de falar. Vem aqui falar. Ai, que vergonha! Zaca! Você sabe que eu morro de vergonha? O Zacarias. O melhor Zacarias da história vem a ser Mark Tawil, um mito. Trabalhou por aqui. Esse sim faz um grande Zacarias. Foi promovido na carreira por causa disso. Daqui a pouco tem o sorteio do kit, hein? Pra quem tá fazendo imitação aqui no Morning Show. A da Paulinha foi demais, hein? Nossa, vai ganhar, não sei porquê. A gente... Foi demais. Achei a melhor até agora. A gente tá aqui no estúdio com a atriz e roteirista Suzana Pires conversando com a gente. Paulinha falava a respeito lá
da questão das mensagens, do trabalho, do ofício do roteirista, né? Eu fiquei com uma coisa na cabeça, Suzana, e é o seguinte: você falou que o objetivo é passar a lente, emocionar, chegar na pessoa. É um pouco na história de que as novelas da Globo têm lá os seus perfis bem definidos. A primeira novela é um teminha mais gostosinho, coloridinho, fofo. Depois, aí vem a novela, vai esquentando, aí chega na das 9, pá, trata temas mais de tabus, coisas caras para a sociedade, discute mais coisas mais relevantes no sentido, né, do que importa para o cidadão, enfim, formar opinião, enfim. Você como roteirista, trabalhando como autora também, não acha que limita um pouco você só pensar na emoção? Como dosar esse trabalho de quem prioriza a emoção, e você falou que tem que ouvir o povo mesmo, o que as pessoas gostam e tal. Há também esse papel que eu sinto que deva ser uma vontade, e tá no íntimo de cada autor, de tocar as pessoas no sentido de trazer mensagens que possam transformar a sociedade em algo melhor. Tem sim, claro. Mas se a sociedade rejeita isso, a gente também tem que ouvir. Trata-se da televisão aberta, né? A gente já teve casos assim. Novela das 6, isso nunca acontece, nem das 7. Isso é específico da novela das 9, porque vai tocar em pontos mais delicados para a sociedade. Você deseja fazer um dia um roteiro, ser autora de uma novela das 9? Eu nunca imaginei que eu fosse autora de novela, ponto, né? Isso quem assim... Mas, agora sendo, eu achei que o meu trabalho como colaboradora e coautora fosse continuar e tal. Mas agora sendo e assumindo a titularidade realmente, eu acho que eu posso fazer um dia, sim. Sim. Fala, Tonholi. Suzana, eu lembro que corria o ano de 76, tinha aquela belíssima novela O Grito, Neila Torracas e Embisque, com Jeff Beck, era a trilha sonora. Bom, aí veio Saramandaia. Quando veio Saramandaia, em 76, 8 anos antes tinha saído 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que explodiu lá com o realismo fantástico. E eu, moleque, tive que ler o livro, fiquei indignado, eu falei, o Dias Gomes copiou o Gabriel Garcia Marques em Saramandaia, fazendo um realismo fantástico copiado do colombiano. A minha pergunta é, quando vocês, autores, estão criando novelas como você está criando, você tenta se blindar de influências que possam influenciar você ter um DNA que não seja o natural de vocês? Eu acho que o que faz o DNA de um autor do que ele se alimenta. Então é claro que todo autor ele vai passar um tempo lendo pra caramba, assistindo muito filme, você tá sempre... E principalmente o humano, as pessoas. Isso é o que me alimenta. Drama humano. Ouvir as pessoas, entender como é que as pessoas estão construindo suas vidas. É isso que me interessa. Mas a literatura, ela tem que ser lida pela gente. Porque, assim, eu não acho que é uma cópia que pode se fazer. Eu acho que é, talvez, uma homenagem de estilo, misturar estilos, até você entender qual é o seu, né? Fala, Vini. Ô, Suzana, nós estamos vindo aí de uma novela, Eta Mundo Bom, que por muito tempo ficou dando mais audiência que a própria novela das 9. Isso é bacana demais. E Sol Nascente tem um casal de protagonistas que é nada mais, nada menos que Bruno Gagliasso e Giovanna Antonelli. O que você acha das pessoas que têm um pouco de preconceito com novela das 6, que falam, que subestimam um pouco, e a gente tá vendo agora que a novela das 6 pode sim bater a novela das 9 também? Acho que a gente tá mudando, né? Na verdade, a novela das 6, ela tem uma função muito importante na televisão. Ela é a abertura do prime time. Então, ela abre em todos os sentidos. Comercial, né? De narrativa, por isso que a narrativa é mais leve. Então, tem todo um estudo para isso. Ela nunca foi menos importante. É claro que o capítulo é menor. Ao invés de 45 páginas, a gente escreve 25. Mas a trama tem que ser boa para cativar a audiência. Então, eu não vejo mais dessa forma. Acho que mudou tudo. E substituir Eta Mundo Bom... É melhor ou é pior depois de um sucesso? É maravilhoso, porque eu, pessoalmente, acho que a gente tem que fazer um sucesso atrás do outro. Então, claro que depois de uma novela que tava dando, sei lá, 1 milhão de pontos, é Valci Carrasco, maravilhoso, já fiz novela dele como atriz, adoro. Dá uma responsa. Não, dá uma responsa. Você fala, caramba, primeiro você vai pegar, assim, os viúvos de Eta Mundo Bom, né? Que a gente fica viúvo da novela.
E depois... Uma novela totalmente diferente. Uma novela né? totalmente diferente. Então, o que a gente tem que ver é Sol Nascente, tá agora entrando na quarta semana. A trama já se desenhando como vai ser. Esse início vai indo, aumenta, diminui, mas fato é que a gente abre, desde que a gente pega a audiência e entrega, a gente abre aí 8, 9 pontos de audiência. Então ela tem só curva ascendente. Paulinha Vaz, tá com voz já, meu. Fala, gato. Vem com a gente. Ela falou que se alimenta das histórias humanas e tal. Eu queria saber, como a gente fala bastante de série aqui, e é uma coisa que o pessoal tá se interessando, e é feita basicamente pelos Estados Unidos, tem em outros países também, Inglaterra, com uma narrativa um pouco diferente. Eu queria saber se isso influencia a forma de se fazer novela, porque a novela é muito diferente da série, né? E é um produto bem brasileiro. Eu quero saber se isso já começou a entrar, a influenciar até o ritmo, porque, enfim, a gente vê nas séries que tanta coisa acontece em um capítulo só, é muito diferente de um ritmo de novela. Até porque, assim, a série é uma vez por semana, né, na TV aberta, vamos dizer, americana, né? Grey's Anatomy, Scandal, Empire, eles passam uma vez por semana. Então, realmente, aquela vez tem que ser, assim, animal. A novela não, gata. De segunda a sábado, vai segurar muito acontecimento de segunda a sábado. Então, a novela é um pouco diferente, porque ela tem que ter o capítulo Chute no Formigueiro, e ela tem que ter a consequência disso pra ter outro. O capítulo Chute no Formigueiro é ótimo, muito bom. Eu amo Chute no Formigueiro, quem falava isso era a Janete Claire. E que tinha que ter o Chute no Formigueiro pra poder a trama ir, o efeito dominó disso, né? Então a novela é pensada diferente do que uma série. E o ritmo, né? Paulinha tocou num ponto do ritmo que é uma coisa, eu gosto de citar sempre que vem esse assunto. Uma vez o Tadeu Jungle me falou, ele produzindo o roteiro de uma série junto da mulher que é roteirista. E são pessoas que estão no métier já há muito tempo. E participando de um workshop com um desses fodaços americanos que veio pra cá fazer uma clínica com roteiristas, ele apresentou o trabalho todo, a série estava pronta. Tinha já 13 episódios escritos. Nossa! Tudo. E aí ele entregou o material, depois de acho que de alguns dias, 4 dias, se reencontraram e essa pessoa teria dito para eles assim, olha, é muito bacana esse conteúdo, mas faz o seguinte, pega o conteúdo das 13 e põe no primeiro capítulo. Quer dizer, é uma coisa de um ritmo diferente. Você vendo a própria chamada dessa novela que... A gente vê o Sol Nascente, né? A Giovanna Antonelli, que o Vini falou, com o Bruno Galhaço. Essa coisa de olhar para a câmera, conversar com o telespectador, já trazer uma ideia do perfil do personagem que vai ser construído ao longo da trama. Quer dizer, são velocidades diferentes que eu acho que esse mundo de hoje, a gente tava falando em efemeridades há pouco aqui, pede, né? Que as pessoas, para perder o tempo hoje, você tem que fazer a pessoa se convencer que ela tem que ficar à frente da TV para perder um tempo ali e se entreter, né? É curioso a coisa do ritmo, né? E a Globo vem exercitando com essas séries. Produções, o Justiça. E a gente também, na novela. Supermax, né? Eu fui fazer um curso justamente de seriado. Fiz alguns aqui no Brasil com esses bambambãs aí. Fui para Los Angeles ano passado fazer um de showrunner, que é o criador da série, produtor executivo. E fiquei lá bastante tempo fazendo esse curso. E realmente, assim, o que a gente pode trazer disso e não perder o timing da novela, porque a gente não pode perder o timing da novela. Se a gente começar a fazer um capítulo por dia no estilo seriado, as pessoas vão enjoar mesmo, elas vão ter uma congestão, entendeu? Então realmente a gente pode fazer por semana algo pensado como seriado, porque você termina aquele assunto. Mas não dá pra comparar a maneira de fazer. Não dá. A Regra do Jogo, novela até que você atuou, teve um pouco disso, né? Foi uma novela que nas 2, 3 primeiras semanas começou numa pegada de série, com aquele gancho forte, e até por isso cansou um pouco o público, né? O João Emanuel tem essa vertente, esse estilo. Eu amo o estilo dele. Adorei fazer a Regra do Jogo, porque eu estudei muito o texto. E o João tem esse estilo. Então, acho que ali na Regra do Jogo, aí teve um momento que ele teve que dar uma dosada nisso. Mas a escrita dele é fascinante. Ô, Suzana, agora queria tratar de um tema polêmico aqui. Como que vocês lidaram com a repercussão
até negativa da escalação do Luiz Melo como um japonês na novela, que ele tem feito muito bem, ele mas tá muito bem. A colônia japonesa disse que não se sentiu representada. Você falou que ele não era japonês. Você falou aqui já. Ele era japonês Luiz na novela, Melo mas não não é é japonês. Então. É que não representaria Foi os japoneses. nepotismo. Foi nepotismo. Sim, ele não é japonês, mas ele está interpretando um japonês na novela. Tá, e ele Algumas pessoas E ele tá muito falaram bem, né? sobre. Interpretando Muito esse bem. japonês. Eu acho que, assim, a gente estava preparado de alguma forma para ter uma reação a isso, claro. Mas a gente não esquece que a gente tem um elenco de, basicamente, acho que 5 ou 6 atores japoneses realmente contratados para a novela. Isso não diminui isso, mas, assim, eu acho que a novela, por um lado, lançou luz a uma questão, que eu respeito essa questão, mas eu acho que agora, por exemplo, 3 semanas depois da estreia, esse assunto é quase nada. Por quê? Porque o Tanaka entrou e conquistou o público. Então, assim, a gente tem realmente uma história de imigração. É isso que a gente quer mostrar, o quanto o Brasil é uma nação que recebe as pessoas e faz as pessoas terem uma vida aqui. Esse encontro de Itália com o Japão. Então, acho que o público entendeu o que a gente está querendo passar. E tá bom, a gente entendeu que essa escalação aqui, ó, a gente não... Mas vamos assistir a novela, entendeu? Você dá muita bola pra crítico? Tanto os críticos especializados, quanto as pessoas que se manifestam nas redes sociais? Eu leio. Te tira o sono? Quem é esse cara aí, Vini? Hoje não é dia da imitação? Quem é esse cara? Fazendo aqui. Seu Arcon, nosso diretor, tá. Ele é o nosso roteirista aqui. Maravilhoso. Eu acho... Não, eu dou uma lida, assim. Eu acho que tem uns comentários, principalmente no Twitter, que é uma rede que eu uso muito. Aliás, um beijo pra minha turma do Twitter, que eu amo. E tem, às vezes, uns comentários e tal, mas que você fala, gente, tá... A pessoa tá na frente da televisão e fez um comentário e tal, e que você não... Mas eu gosto de ler a crítica especializada, eu respeito muito o que eles escrevem, não acho que... Ali é tudo profissional, é um olhar profissional sobre aquilo. Mas, volto a dizer, o dono da novela é o público. Mas tem um outro lado do crítico, tem o crítico e tem o fã mala, né? Tem aquele que elogia tudo e é meio mala e persegue, stalkeia. Como é que você lida com esse outro lado também? Não sei, não tem um fã stalker. Não tem? Não tem um stalker, você vai ganhar um hoje. Não, aqui do Morning Squad, pode começar. Eu amo meus fãs, que eu falo todo dia. Olha, a gente tá conversando aqui com a atriz roteirista Suzana Pires, falando aqui com a bancada do Morning Show, ela que é coautora da novela Sol Nascente da TV Globo. Suzana, vamos falar de cinema. A Paulinha sempre traz as estreias aqui pra gente. O que a gente deve saber que estreia na telona, Paulinha? Bom, acho que a principal estreia dessa quinta é de 7 Homens e um Destino. Aí você fala, nossa, eu já ouvi o nome desse filme. Sim, é um remake de um filme de 1960 que foi estrelado pelo Steve McQueen, o Will Brynner e o Charles Bronson. Então, bom, já a responsa de achar uma tríade boa para substituir esses caras. Esse próprio filme já era um remake do Akira Kurosawa de Os Sete Samurais de 1954. Então é o terceiro remake da mesma história, Edgar. E aí o diretor teve que escalar aí uns caras meio poderosos, né, para dar animação. Então o Anthony Fuqua, que é o mesmo de Nocaute, de Dia de Treinamento, ele buscou ali até a dupla do Dia de Treinamento, que é o Denzel Washington e o Ethan Hawke, e escalou também o Chris Pratt, que fez o Jurassic World, e que também vai estar no filme novo da Jennifer Lawrence, que é o Passageiros. Então, essa tríade é quem substitui a história lá dos 7 pistoleiros, em cada estileira lá, pelo trailer você já pega. Tem índio, tem o cara mais serião, tem o bandido, tem todo mundo para defender uma cidadezinha, dessa vez das mãos de um magnata da mineração. Tem um outro filme que eu fiquei super interessada desde Gramado, que é O Silêncio do Céu, que tem a Carolina Dickman. Lembra que eu falei o filme que ela fala em espanhol? Que é aquela história de uma mulher que é estuprada e que não consegue falar desse assunto com o marido. Então é um drama bem pesado, um trailer muito bom, assim, você realmente fica com bastante vontade de assistir esse filme. E entra em cartaz agora também O Silêncio do Céu, com a Carolina Dickman. Um outro filme, História Real, O Homem que Viu o Infinito, que tem no elenco Jeremy Irons, então já fica meio obrigatório para ver, eu adoro Jeremy Irons. E tem também o Dave Patel, que é o menino do Quem Quer Ser um Milionário. É uma história real, Ed, de um matemático indiano, autodidata, assim, ele nem sabe como que ele entende a matemática. Uma coisa muito louca, que aconteceu em 1913.
E ele vai estudar na Universidade de Cambridge e vai ser... O tutor dele vai ser esse professor que é interpretado pelo Jeremy Irons. Uma história bem interessante. Eu adoro essas histórias biográficas. A Índia tem uma concentração de gênios da física, da matemática incrível, né? Quando talvez você pode pensar que a princípio é improvável, né? A Índia é um país ter essa profusão de gente tão interessante em áreas de cálculo, matemática e é assim, né? Talvez esse filme mostre um pouco. Não, é louco, porque no trailer ele próprio fala: nossa, mas como que você aprendeu? Como que você sabe tudo isso? Ele, não sei, acho que é Deus. Tipo, ele não sabe explicar como ele entende a história. Sim. E tem um outro filme, que não sei se é um filme ou é um show, acho que é um show, na verdade. É uma coisa inusitada. Esse menino que é o Thiago York, que está fazendo muito sucesso na música, ele lançou um filme para o cinema que, na verdade, traz um pouco da turnê dele, Troca Likes. E diferente, né? Só que ontem os cinemas já estavam abarrotados de fãs, às milhares. Beleza, mas eu sempre te pergunto isso. Se você tivesse que indicar um pro nosso ouvinte ir assistir esse final de semana, qual que você separaria? O Silêncio do Céu. O Silêncio da do Céu. Carolina Dickman, porque achei muito diferente. E o trailer realmente me fez ter vontade de assistir o filme. Boa. Deixa eu participar, Suzana, aqui dessa conversa. E ainda relacionado ao cinema, a gente teve pouco aí a celeuma, né, o embate todo envolvendo os filmes brasileiros que estariam indicados para concorrer ao Oscar lá. Eu queria ouvir um pouco você a esse respeito. Acabou ficando Pequeno Segredo, que conta a história da filha adotiva da família Schurman. Eu acho esse filme. Eu tô louca pra ver esse filme. Tem essa delicadeza, também. A menina veio a falecer, tudo tem essa... a direção de um dos membros da família. Favor. Julia Lemertz no elenco. Deusa! E aí toda a polêmica envolvendo que tomou um sentido partidarista, enfim, né, numa divisão política mesmo, né? Com relação a Aquários da Sônia Braga. Você acompanhou isso? Você viu? Dei uma acompanhada, mas eu não gastei muito tempo nisso, não. Porque eu não vou acreditar que teve uma escolha partidária nisso. Eu acho que a escolha foi uma escolha de um júri sério pelo filme que considerou o principal para ir pro Oscar. Eu me recuso a acreditar que tenha sido algo político. Até porque o Aquários em si, ele é um filme que tem um depoimento forte politicamente, até pela postura da protagonista. Mas eu acho que o filme ficou muito mais político pela atitude, né? Do que pelo... Acho que é um filme que, se você quiser ver sem o olhar da política, ele é lindo. Então não foi, eu não acredito uma entrevista nisso. do Kleber Mendonça Filho, onde ele traça esse paralelo, diz que é coincidência o fato da mulher estar sendo... Eu preciso ver o filme, eu não vi o filme ainda. Nossa, o filme é lindo. Mas a Sônia Braga, ela passa por um despecho, né? Faria uma analogia a especulação que foi uma coincidência com enfim, Davi a contra Dilma Golias. ser empichada, acabou entrando no imbróglio ali, né? Gente, se fosse só especulação imobiliária, esse filme falar sobre tantas coisas, eu até achei que falar sobre Você muita acha coisa. que o uso que se faz da obra acaba fazendo parte da obra? Você prevê isso? Poxa, isso é uma discussão de horas, mas tá fazendo, né? Tá fazendo. Eu acho que dependendo da intensidade, acaba fazendo sim. Então hoje a gente olha para uma questão dessa e vê política. Mas eu não quero ver política na arte. O próprio diretor, ele vê como retaliação o filme não ter sido... Ele realmente está acreditando nisso. Sim. Então eu respeito super o Kleber, gosto dele, gosto do cinema dele. Inclusive tenho Maeve, amigas no elenco. Imagina, o cinema tem que ser um só, gente. Isso. Sabe? A gente tem que fazer... O cinema brasileiro cada vez mais bilheteria, cada vez mais sucesso fora, e isso não pode ser uma coisa isolada. Olha, eu adorei isso que você falou. Ai, obrigada. Vou até colocar umas aplausos aqui. Você. Ai, Edgar, tô boba. Obrigada. Vou recortar esse trecho e pôr no YouTube. Ai, põe. Ai, viraliza. Vamos lá, gente. Ellen, você tá quietinha aí. Tá... Eu tava lembrando aqui que a última vez que eu entrevistei o Agnaldo Silva, né? O Agnaldo é super polêmico. Aquelas coisas dele. Você já, pelo que eu entendi, é que deu uma certa concordância com ele no sentido de que a novela não é pra uma militância, a novela não é... A novela é pro público, tem que agradar o público, não adianta se eu gosto ou não. Mas o Agnaldo tem uma coisa que eu acho super curiosa, assim, né? Ele é super disciplinado, ele diz
disse que ele era um jornalistão, assim, né? E de repente ele foi virando um autor mais conservador. E ele disse que o que o fez conservador foi justamente essa coisa de ter virado autor e exigido isso dele uma disciplina. Então, independentemente de estar no ar ou não, ele acorda às 5 da manhã, ele lê todos os jornais, e aí ele busca conversar com as pessoas no supermercado para criar suas novelas. Queria saber como é que você faz essa sua rotina de escritora, como é que você perpassa e enxerga essa sua rotina de autora? Eu faço o seguinte, como eu sou atriz também, eu preciso muito desses dois motores juntos de alguma forma. O que eu faço? Eu tô escrevendo uma novela, é muito trabalho. Então, de segunda a sexta, eu tô basicamente inteiramente dedicada a isso o dia inteiro. Tem dias de reunião, tem dias que eu fico o dia inteiro escrevendo, tem dias que eu tenho que ir aos estúdios Globo para alguma reunião, enfim. Mas é total. Eu faço minha peça, O Desperto Ela Não É Normal, a cada 15 dias. Por que isso? Primeiro que a peça é um sucesso e tem sempre público, obrigada. Inclusive, só um parênteses, estarei em Anápolis, dia 8 de outubro. Por favor. Em Cuiabá, dia 24 de outubro. No Festival de Comédia de Belo Horizonte, dia 3 de novembro. E estreia no Rio de Janeiro, em janeiro, no Teatro Fashion Mall. Voltando. Por que eu fiz a minha agenda dessa forma esse ano? Porque também é tudo pensado. E eu tenho uma coisa parecida com o Aguinaldo, que é planejamento. Assim. Eu sou a louca do planejamento. Porque o acaso pode acontecer. E aí você já estava planejado, você consegue, né? Então eu faço a peça de 15 em 15, trabalho na novela. O que acontece com a minha vida nisso? Quando eu faço a peça e eu volto num outro ritmo de criatividade. É como se eu estivesse acelerando meu metabolismo criativo. Então eu costumo fazer isso. Tem uma disciplina porque tudo tem que ser entregue na data. Olha, eu vou pedir licença para a Suzana Pires. Eu vou abrir espaço agora para o jornalismo do Jovem Pan. A gente vai com o repórter Fernando Martins, repercutindo aí a 34ª fase da Operação Lava Jato. Ele está em frente à sede da Polícia Federal em São Paulo, aguardando a saída do ex-ministro Guido Mantega, que foi preso nessa manhã. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Morning Show. Eu falo realmente aqui da Força da Polícia Federal. Essa operação começou às 6 da manhã. O ex-ministro Guido Mantega foi preso no Hospital Albert Einstein, onde sua esposa passa por um procedimento cirúrgico. Os policiais foram até sua casa, foram informados dessa situação, entraram em contato com o Guido Mantega, que se apresentou espontaneamente no térreo do Hospital Albert Einstein. Foram feitas buscas em sua casa, né? Também no hospital, de forma discreta, segundo a Polícia Federal, com total colaboração dele. Agora há pouco, o advogado José Roberto Batóquio falou com a imprensa, disse que ele vai para a sede da Polícia Federal em Curitiba por volta das 2h30, 3 horas da tarde. Ele deve sair aqui da sede da Polícia Federal de São Paulo e pegar um voo em um avião da Polícia Federal com esse destino. E o advogado disse que foi muito exagerada essa ação da polícia ir até o hospital para prendê-lo, pois seu cliente não oferece risco. Disse que a liberdade no Brasil está sendo sequestrada e que o cárcere fica em Curitiba. Essas as informações. Obrigado, Fernando, pelas suas informações. Fernando Martins, jornalismo da Jovem Pan, acompanhando essa 34ª fase da Operação Lava Jato. Aproveitar aqui o break no nosso papo com a atriz e roteirista a Suzana Pires, para passar o novo tema do Opinapan, a enquete do momento. Se você, aliás, não tem o aplicativo Opinapan, pode baixar, é gratuito, vai lá, App Store, ou então na Google Play, baixa, né? Tem para o sistema operacional Android, para o iOS também, e passa a interagir com as enquetes aqui da Jovem Pan. A do momento aqui no Morning Show, aproveitando que a Paulinha trouxe os filmes que estreiam, que entram em cartaz a partir de hoje, a pergunta é: qual gênero você prefere no cinema? Diga pra gente. Temos lá a alternativa 1, que é drama, 2, comédia, 3, terror, 4, suspense, 5, ação e 6, documentário. Vai lá. Dê a sua opinião logo mais aqui no Morning Show durante essa semana, começo da semana que vem, a gente apresenta aí os resultados pra você, tá bom? Qual gênero de cinema você prefere entre esses que eu falei? Drama, comédia, terror, suspense, ação ou documentário? Diga pra gente pelo Opinapan.
Fala, Vini. Vini já levantou a mão aqui. Ele fica todo empolgado, porque o assunto dele é TV, ele sempre traz as informações. Eu queria saber da Suzana, você chegou a atuar ou conheceu o Domingos Montanher, que morreu afogado na última semana. O que você poderia falar dele? Eu fiz um filme com ele, mas na verdade eu fiz esse filme que se chama Grande Vitória. Mas eu conheci o Domingos num festival de teatro, acho que de Curitiba ou Londrina, não lembro qual dos dois. Ele com a companhia dele e eu La Mínima, né? E eu fazendo um espetáculo do Caio Fernando Abreu. A gente já tá aí há um tempo, né? De época. O Domingos sempre foi um cara que acho que todo mundo já falou, né? Assim, ele vai fazer muita falta mesmo, não só pelo talento, mas pelo jeito de ser, né? Um cara muito agregador no set. Acho que agora é a família ter força diante dessa fragilidade que abateu sobre ela. Então, acho que agora é a família, sabe? Tá aqui, Suzana Pires conversando com a gente do Morning Show. Sabe, Suzana, quem vem aqui tem que passar pelo crivo de uma certa pessoa. Ai, meu Deus. Esteja pronta. Se vira com a Marília. Suzana Pires, não me absorva, por favor. Responda rápido. Temer ou Dilma? Gente, não, né? A minha resposta é não, né? Entre quatro paredes... Me venha com esses dois. Entre quatro paredes só não vale... Oi? Entre quatro paredes só não vale... Não aconteceu nada. A última novela da Record que eu não assisti foi... Aquela do... que eles tinham... Mutantes? Negócio na cabeça. Meu Deus. Dei uma olhada assim. A peruca? Não, 10 mandamentos. 10 mandamentos. Um ator. Nossa, eu adoro Tony Ramos. Uma atriz. Você, Marília. Obrigado, querido. Eu e você. Tá bom. Uma mulher ou um homem que você queira Aliás, pegar. eu já te vi no teatro, foi muito bom mesmo. Eu sou boa. Você é boa, né? Eu sei, tô falando sério, ela é ótima. Uma mulher ou um homem que você queira pegar. Oi? Tamo aí na batalha, né, gente? Mulher não vai fazer meu gênero. Mas os homens... por favor, eu quero um homem que me entenda, louca. Mais uma súplica. Se eu participasse de uma marcha da maconha, eu iria? Eu jamais participaria. Mas por quê? Porque você esqueceria da data? Lacrou. Amor, não vou nem responder. Olha, Suzana... Acho que eu ficaria meio zonza, né, na marcha da maconha. Olha, muito obrigado pela tua presença. Obrigada aqui. a vocês. Você é uma simpatia. Sempre que vem a gente se diverte tanto e ouve coisas sérias também. O que você tá fazendo? Algum projeto pra gente saber agora? Que vem aí por um futuro próximo? Não, fora escrever uma novela e fazer uma peça, todos livres. Obrigado pela tua presença. Brincadeira. Viu? Ano que vem vai ser um ano de muito cinema, com o meu produtor Sérgio Saleitão, que eu amo. Vamos levar a peça, o Desperta Lá Não É Normal, pro cinema. Então, ano que vem eu termino de escrever a novela, faço uns 3 filmes. E aí, já desenvolvendo algum outro projeto pra televisão também. Então, ótimo. Peraí, eu esqueci daquelas datas que você passou agora aí. Você vai estar em onde? Goiânia, é isso? Anápolis. Dia 8 de outubro, depois Cuiabá, dia 24 de outubro, depois dia 3 de novembro, Belo Horizonte. Belo Horizonte eu tô voltando, inclusive, é um festival de comédia. E aí, no Rio de Janeiro, a gente estreia no Teatro Fashion Mall em janeiro. Como é que chama a peça? De perto, ela não é normal. Tá esquecido, hein, Edgar? De perto ela é uma fofura. Tá esquecido não, hein? Você tem medo, Ed? Essa foi maravilhosa. Suzana, obrigado, viu, Obrigada a querida? você. Um beijo pra você. Essa é a Suzana Pires, autora, atriz aqui com a gente, roteirista no Morning Show. Vini, vamos pro ganhador? Vamos. Vai, anuncia você dessa vez, Aqui, vai. ó, Felipe de Cuiabá, que imitou o Agnaldo Timóteo. Pô, e a da Paulinha, Estranho. cara? Vamos dar A da Paulinha ganhou já recentemente. Tá Disse bom. que ela- Tá senão bom. fica- Obrigada, querida. Arrasou.
Fechou. Então vamos lá, o nome? Felipe de Cuiabá. Falado. Então, obrigado, Suzana, mais uma vez. Eu vou... A louca que não sabe nem como vai fazer isso. Mas, Felipe, te dou 2 ingressos pra assistir minha peça em Cuiabá. Gente, Olha! Felipe. Duro. Não Vai é? ser isso? Não é legal? Vamos ver, mas... Então, vocês não vão ter que dar um prêmio pra ele? Vamos. Ele é de Cuiabá. Então pronto, olha aí. Ele é de Cuiabá. Fechou. Esse cara tá perdido hoje, meu. Fechou. Edgar, que esquecido. O que aconteceu? Nossa. Lacrou. Toma um chá. Eu tava acostumado. Olha, Paulinha, aí os nossos ingressos pro filme do Mauro Betting? A gente já entregou aqui pelo Twitter pra palmeirenses. Os primeiros que mandaram tweets. Boa. Eu fiz desse jeito. Os primeiros que mandaram foram quem ganharam. Já mandaram aqui telefone. Tá tudo certo. Qual que é o nome do filme, Ed? Tá passando no telão, campeão. dica. Palmeiras para sempre. Sei lá. Verdão campeão. Palmeiras, o campeão do século. Boa. É. Bom, ficamos por aqui. Eu acho que é melhor assim. Vamos tomar uma aguinha. Tem chimarrão. Amanhã tem mais. A Especial partir de das chimarrão. 10 da manhã. Aqui pela Rádio Jovem Pan. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora. É isso aí. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.